gente, hoje é sábado e eu vou começar uma leitura que eu já tinha começado algumas páginas antes, mas vai passar na frente, tá passando um helicóptero aqui. Muita gente falou do pixelado, é porque a luz aqui do quarto não tá boa. O Gabriel tá com o pé machucado, então não vou conseguir trocar. Então não prometo a vocês que vai melhorar alguma coisa, mas eu preciso gravar no quarto, que é onde eu faço os vlogs, né? Vou ler este livro aqui, ó, da Vera Araújo, Plano Flor de Lis, Bíblia, Filhos e Sangue. Eu sei que vai ser um livro polêmico, por quê? Porque eu adoro esses livros que são biografia, ainda mais de gente assim, inescrupulosa, que utiliza a fé, né? Enfim, criminosa. A gente vai ler juntinho, eu vou ler uns trechos pra vocês, vou dividir como é que tá sendo essa leitura e vou mergulhar aí nesse sábado e pretendo terminar aí. Quem sabe eu não termino em 24 horas, né? Mas eu também vou ver uns filmezinhos e é isso. Então fica aí e me acompanha nessa leitura. Estou chocada com esse livro aqui, o pouco que eu já li. Eu tô como? Tô aqui chocada. A Flor de Lis, na verdade, você fala, Rafa, você é do Rio de Janeiro. Eu não sei muita coisa sobre ela fora do lance do assassinato do marido. Eu, eu não sabia nem qual era a comunidade que ela vivia. Eu conheço bem o Jacarezinho. Durante 4 anos da minha vida, eu me relacionei com um rapaz e os pais dele tinham um centro, né, espírita lá, kardecista e tal, que fazia, na verdade, o centro não era lá, mas eles tinham, enfim, um bandejão, uma coisa lá que, se explicar direito, gente, era todo domingo, na verdade, todo sábado, a gente ia pra lá e aí fazia tinha programas de leitura, enfim, era ligado à religião, mas é um local muito, 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 muito humilde. O Jacarezinho tem um tráfico muito forte, é um local extremamente violento, uma pobreza muito, muito impactante, assim, né? Foi lá que a Flor de Lis foi criada, né? E onde ela criou os filhos dela. E o livro começa contando a história da mãe dela. E ela tem uma história bem parecida com a mãe, na verdade, porque ela casou super jovem com um pastor que era uns anos mais velho. E, e assim, eu como católica ficar falando mal da religião dos outros, eu não gosto. Mas eu sempre me questiono sobre essas religiões que são muito sobre. Ela, no caso da Assembleia de Deus, eu não vou falar de toda a Assembleia de Deus porque eu nem tenho conhecimento para isso, mas me intriga que essas pessoas não estudem, né? Elas virem pastores assim da noite para o dia, porque elas têm somente ali a questão de serem líderes por terem carisma, né? E não por terem se preparado para isso. Eu acho que falta muito isso, então isso é uma coisa que é um tópico a ser bem analisado, pelo menos da minha parte, assim. Ela casou, teve 3 filhos até agora, e, e é muito estranha a relação que ela tem com os filhos dela, né, os biológicos, porque ela não gostava que se desse com o pai, só que na verdade contam que ela traía, né, o ex-marido, e por isso que ele abandonou, ele não aceitou, não a perdoou da traição. E e aí, enfim, o que depois dá pra entender também é que tinha um dos filhos que era mais ligado a esse pai, então ela nunca teve tanto carinho. E ela começou junto com a mãe, porque teve a época do plano Collor, né? Aquela década de 90, muita pobreza e tal. E eu sempre digo isso, mas onde falta o governo, né? Sobra espaço para as pessoas se aproveitarem de quem precisa. Então são diversas mães super honestas que tinham que trabalhar ou que estavam em busca de emprego que de repente são atraídas para essa casa, né, da Flor de Lis com a mãe dela, onde elas criam ali uma igreja, né, fazem parte dessa igreja e aonde elas fazem o bem para essas pessoas de alguma forma, mas também fazem umas coisas estranhas, né? A Flor de Lis, por exemplo, ela de criança, que era comum se ter na comunidade, que as pessoas transformam as suas casas em creche, porque as creches do governo nunca dão vazão, né, a quantidade de crianças que tem numa comunidade. Isso acontece até hoje, não mudou nada, infelizmente. Isso é uma coisa que faz com que depois ela comece a receber pessoas mais velhas, adolescentes, né? Alguns têm problema de dependência química, outros são envolvidos com tráfico, já passaram por todo e o tráfico é organizado, né? Porque ele começa ali com o fogueteiro, com o observador, depois ele vai enfim, eu até esqueci aqui, mas tem toda uma explicação aqui, né, ó, é o observador, né, o fogueteiro, o traficante e o soldado, né, que é para defender o território. E no início do livro tem também ali como é que é
a árvore genealógica seria assim, né? Então, tá aqui, ó, bem no início. E um desses rapazes que ele a recebe, ele tinha 14 anos e primeiro era namorado da filha dela, é o Anderson, o cara que ela vai matar, depois é o marido dela. É muito estranho, gente. Tô falando meio baixo porque a Dani tá dormindo aqui no meu colo. Eu vou seguir aqui com Noite Adentro, porque eu amo livros com essa temática, enfim, vocês sabem. Vamos comigo. Gente, eu não tô podendo com isso aqui. Olha isso aqui. Então, logo passou a morar na casa de Flor de Lis, Anderson e ela assumiram publicamente uma relação conjugal. Ela com 31 anos, ele 15. 15, gente. 15 anos. A mulher tinha 31. O relacionamento teve 2 meses após o fim do namoro de Anderson com Simone. Simone era a filha dela, biológica. E ele passou a ser pai de um monte de filho que nem era adotado legalmente. Isso é Brasil. Isso é Brasil. Como é que alguém ainda achava essa mulher boa? Me explica. Me explica. A própria Woody Allen. Gente, eu tô num momento que agora eu tô entendendo que essa mulher, na verdade, ela fez uma igreja que era uma Assembleia de Deus dela. Era uma coisa dela. Então ela era pastora e aí, como tinha um machismo muito grande, de uma mulher solteira, quer dizer, ela podia ser solteira é feio, mas pedófila pode, né? A mulher de 30 anos com um menino de 15, uma coisa bem absurda, né? E como errou a justiça, como errou tudo, sabe? Como a vara da infância. Cara, as pessoas tiravam de casa e mentiam que elas tinham vindo do tráfico e tal, para ser aqueles testemunhos que falam na igreja, que a igreja me salvou. Ou seja, já começou tudo errado, tudo cagado, tudo, enfim, tudo péssimo. Eu tô impressionada com essa história, gente. Eu mal sabia da metade dela. Sigo aqui com a minha leitura, enfim, né? Amanhã deu o quê? De domingo. E a gente vai sair hoje, vai no cinema. Eu tô aqui, gente, porque meu olho tá uma alergia danada, porque mudou a temperatura aqui no Rio, né? Tava um calor do capeta, aí agora tá um super friozinho. E, enfim, minha coleguinha aqui está dormindo, ó, como vocês podem ver. A gente tá esperando chegar a nossa comida. E enquanto isso, eu tô aqui devorando esse livro. Eu vou comentar um pouquinho com vocês, porque, cara, é muito absurdo muito dessa história. Eu tô numa parte aqui, cada vez mais ela tem mais gente, ela mente pra caramba. E mais gente que ela adota, né? Só que tudo adoção, tipo, eu fico pensando, a gente para ter um filho para adotar, a gente passa por todo um critério, demora um tempão, pessoa super honesta, família toda estruturada. Aí essa mulher, zero estrutura, zero condições de ter essas crianças, ficava abaixo dela e aí muitas das vezes ela se escondia na comunidade com a proteção dos traficantes, né? E aí nada acontecia com a bonita. Aquele Ciro Darlan também errou várias vezes, ela foi morar na rua, ela foi morar ali no, até trabalhei no Palácio Laranjeira, mentira, Palácio Guanabara. Ela dormiu debaixo de um viaduto que tinha ali para chamar a atenção das pessoas. A mãe desse Anderson, né, que agora já era marido dela, era faxineira. E ela passou um dia ali, viu eles ali, entregou a diária da faxina dela inteira para eles poderem se alimentar. Então, ao mesmo tempo que tem essa fixação deles por fazer sucesso, mas também por mentir que eles são pessoas muito boas, também tem por trás ali uma obsessão com a parte religiosa, que ela realmente acredita que ela é diferente dos outros, que ela tem visões, porque ela conseguiu prever algumas coisas. E aqui eu tô numa parte que é muito bizarra, que pô, o programa da Xuxa era um dos programas mais assistidos. A Xuxa já errou muitas vezes, né, gente? Eu sou super fã dela, acompanho a carreira dela a vida inteira, adoro a Xuxa. Mas errou naquele negócio do João de Deus, porque a pessoa, quando é famosa, dá visibilidade para essas pessoas, ela precisa pensar 10 vezes a quem está se dando visibilidade. E ela deu visibilidade para essa mulher porque parecia muito boazinha, ela não tinha os dentes, ela se doava inteiramente a essas crianças. Só que, cara, que história, sabe? A mulher é super mais velha que o cara com 15 anos, a mulher com 30. Aí quando fez 18 casou, umas adoções que não tem nem... Para você adotar uma criança, precisa de ter 16 anos de diferença da criança, né, para a pessoa que vai adotar. Não tinha essa diferença. E ela continuava com as pessoas dentro de casa. Aí, olha essa parte aqui.
Em 12 de maio de 2002, no Dia das Mães, estava Flor de Lis ao lado de Anderson, de uma dezena de filhos, entre aspas, no programa Planeta Xuxa, uma das maiores atrações da TV brasileira da época, transmitida pela Rede Globo. Flor de Lis seria entrevistada por Xuxa, Rainha dos Baixinhos, conforme a apresentadora era chamada. A pastora entrou em cena usando um vestido branco e um casaquinho preto casto com trançados de rede, exibindo os cabelos castanhos escuros ao natural com franjinha, o que lhe dava um ar inocente. A falta de alguns dentes, tanto na parte superior quanto na inferior da boca, a mostra, quando sorria, transmitia um semblante de mulher sofrida, mas feliz. A sua religiosidade era comedida e tudo soava verdadeiro com sinceros erros de português. Por orientação da diretora do programa, Marlene Matos, menores de idade não deveriam estar no grupo. Além disso, pregações durante a entrevista deveriam ser evitadas, tendo em vista que boa parte do público de Xuxa era de católicos. Caso contrário, sua história poderia nem ir ao ar. Flor de Lis seguiu o script e a Rainha dos Baixinhos acabou fazendo umas entrevistas mais comoventes e longas de 28 minutos, gente, já transmitidas pelo Planeta Xuxa. A produção criou um clima especial e Flor de Lis foi anunciada como mãe de verdade, uma mãe especial de 44 filhos. Mãe essa que vinha de uma favela violenta e enfrentara traficantes armados para tirar adolescentes do vício. Muitos deles eram mentira, né? Como eu já falei para vocês, não eram pessoas que tinham nem se envolvido com tráfico. Apenas com a promessa de que a vida deles poderia mudar para melhor. Tinha dois caras, Werneck, sei lá, que ajudavam ela. E ela chegou a ter uma ONG, só que eu acho que eu já citei isso aqui, mas para ser ajudada pelo governo, ela deveria aceitar qualquer pessoa que viesse ali, né? E quando fizesse 18 anos, que precisasse da ajuda, 18 anos, ela deveria liberar esses seus filhos. Só que ela não queria fazer isso, ela não queria perder nenhum. Completamente desequilibrada, sabe? E com esse viés de bondade. Nossa, mas é cada absurdo que eu tô lendo nesse livro. Assim, ela ainda nem matou ninguém, né? Mas é uma pessoa totalmente fora da casinha que não devia nem ter um filho adotado. Quem dirá 55, gente, que ela tinha no final. Que loucura! Muito estranha essa história, muito. Tem aqui no meio também umas fotos, né? Que é pra gente. Ainda não cheguei nessa parte. Mas eu tô lendo, tô devorando. E aí, conforme for, eu vou aqui conversando com você. Eu tô pasme com essa história, né? Ela tinha esse monte de filho, ela dava corretivos para eles. Os que falavam palavrão ou gírias tinham que engolir pimenta. Numa briga entre dois deles por causa de um boné, ela picotou o boné em pedaços, pegou 2 garrafas de água, deu para cada uma das crianças e fez elas engolirem o boné, pedaços de boné, gente. Existia um quarto, ela começou a ser muito ajudada depois do programa da Xuxa. Isso deu visibilidade a essa criatura e aquele marido dela. E eles começaram a receber muitas e muitas doações e começaram a fazer filme, enfim, né, todo mundo com peninha deles e tal. Só que dentro da casa tinha uma divisão entre os filhos favoritos e os não privilegiados assim. Então, alguns dormiam em quartos especiais, tinham geladeiras separadas com iogurtes, chocolates e outras guloseimas, e a outra não tinha tanta coisa assim. É princípio básico de qualquer pessoa que queira adotar não tratar seus filhos biológicos ou mesmo filhos adotados de forma diferente. Aliás, seria princípio básico de qualquer pai não fazer diferenciação entre os filhos. A partir do momento que você é pai, você é mãe, você deve tratar as pessoas com o mesmo cuidado, né? Com igualdade. Os filhos que não são tratados com igualdade, mesmo filhos biológicos, né, do mesmo pai, mesma mãe, eles carregam essas cicatrizes para o resto da vida. Por mais que alguns lidem melhor ou não com isso. Além dos corretivos, outro motivo para mágoas profundas se devia ao fato de os filhos serem informalmente divididos em 2 grupos pelo casal de pastores. Pastores esses que nunca estudaram, tá, gente? Pastores esses que se autodenominavam pastores. Os privilegiados e os não privilegiados. Embora a Flor de Lis negue tal circunstância, os filhos adotivos e os de criação lembram que havia até geladeiras separadas em Pedotiba. Moraram em diversos lugares. A da cozinha da casa principal não continha guloseimas, já as do quarto do casal era abarrotada de iogurte e chocolate. No andar acima do quarto de Flor de Lis e Anderson, ficava a suíte de Simone e dos 5 filhos dela, as pessoas mais ligadas à pastora. Gente... A Assembleia de Deus, né, a verdadeira, ela não quis se juntar com ela porque essas questões que eram irregulares no ministério, desculpa, na infância, na vara da infância e da juventude.
Então ela ia achando esses meios, né, de continuar mentindo, de continuar fazendo essas coisas que ela fazia. Por aí já está tudo errado. Por aí tudo que está sendo feito aqui já é um erro assim absurdo. E muitos do que está escrito aqui são relatos desses filhos que viram quão errada era essa criação, mas pareciam meio cegos, né, por enfim, atrativos ali. Muitos tinham família também e largaram para viver ali nessa loucura que era a casa dessa mulher, né, que dizia que fazia uma coisa boa. Enfim. Minha filha tá deitada em cima de mim, então eu não posso levantar. Eu puro suco. Quando começa a envolver política, eu fico ainda. Eu vou pagar um pouco essa luz que eu acho que vai ficar ruim depois pra vocês verem. Quando começa o negócio de política, aí eu fico possessa. Porque, claro, né? Todo mundo que não vale nada se envolve com o quê? Com política, porque é uma dinheirão, uma gasta. 115 mil para 25 cargos comissionados. Botou todos os filhos dela, começou a se envolver com política. E foi eleita a quinta maior deputada federal, né? Pelo Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não sabe votar, né, gente? O Rio de Janeiro é um estado, uma cidade que realmente, assim. Eu não estou defendendo político X ou Y, tá? Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu tenho horror de política. Horror de política, assim, gosto de discutir política, mas não gosto de políticos porque, né, tudo histórico. Até que me provem o contrário. Cara, a história é muito bizarra, muito, muito bizarra. Ele é extremamente inteligente também em manipular as pessoas, em ter controle. Ela tinha um cara também chamado Marcos, que era estilista e que, enfim, acabou gostando muito dela e virou personal stylist dela. E até a questão da roupa, né? Era tudo pensado pelo cara. E eu não entendi ainda se esse cara era do bem ou do mal, sei lá o que ele era, ou se ele era também um translocado que via nela alguma coisa boa, porque essa mulher pra mim não cheirava bem desde o início. E aqui vai estar escuro, né, esse vídeo pra vocês, desculpa, mas é porque realmente a cachorra está dormindo aqui e eu tô deitado. Mas olha só, em 3 ocasiões, o marido de Flor de Lis apresentou forte taquicardia, vômitos e dores de cabeça, permaneceram constantes em maio de 2018. Numa das internações em outubro, consta que perdeu 15 quilos. O diagnóstico inicial de gastroenterite aguda não justificava tamanho abatimento. Foi esse histórico que levou os investigadores a considerar a hipótese de Anderson ter sofrido um processo lento de envenenamento e que sua morte talvez já estivesse sendo planejada desde 2016. Até meados de 2022, o inquérito a respeito não estava concluído, mas muitas outras conjecturas já haviam sido confirmadas. Eu estou gravando esse vídeo em setembro e vai ter um negócio dela em dezembro, se eu não me engano. Eles até falam aqui no início. O livro, gente, está todo marcado. Vou mostrar para vocês aqui. Olha só como é que já está o livro, com várias marcações. E assim, tô amando, né? Porque eu adoro livro desse jeito. Minha cachorra roncando. Zenipto é demais. E é isso. Vou finalizar agora, que quando eu voltar já é pro veredito. Gente, eu achei que tinha traição na história, só que agora eu já tô totalmente confusa. Porque aqui, ó, tá vendo? Vou mostrar pra vocês. Eu tô. Olha como é que eu leio também. Eu vou botando esse post-it aqui, ó, que ele encaixa, ou até o meu marcador de página. Dá pra vocês verem. E eu boto aqui, ó. Tá vendo? Ele encaixa. Ó, ele tem um encaixezinho. E aqui, conforme eu vou lendo, eu vou arrancando e já tem tudo isso aqui de marcação. Olha essa parte aqui. Daniel contou também, Daniel era um dos filhos, né? Que Flávio nunca se entendera com Anderson, mas que o pastor mesmo assim acolheram muito bem após a separação conjugal do filho de Flor de Lis. Outra informação de maior impacto, repassada aos investigadores, levaria a pastora para o rol de suspeitos de forma definitiva. Daniel disse que, em geral, após discussões dos pais envolvendo o projeto, sua mãe costumava dizer que ele, o pastor, não ia durar muito, que o tempo dele estava acabando, pois Deus já havia falado com ela. A forma como Flor de Lis dizia isso incomodava Daniel, que viu o pai sempre apaixonado por ela, enquanto a mãe parecia não retribuir esse amor. Uma eventual traição conjugal por parte do pai foi descartada. Aí aqui, ó, energeticamente pelo filho, tamanha, segundo a devoção dele por Flor de Lis, né? Depois de discorrer sobre a intimidade do casal, Daniel abordou a convivência de dentro do lar, contou que um dia descobriu que a filha biológica de Flor de Lis, Simone, a neta Lohane e a filha afetiva Marjorie, gente, tinha 55 pessoas dentro dessa casa, tá? E a própria pastora vinham colocando remédios na comida de Anderson, porque, segundo Flor de Lis, o pastor sofria de ansiedade e problemas no estômago. Mas como se recusasse a tomar os medicamentos, as 4 mulheres se revezavam na função de medicá-los escondidas.
Daniel contou ainda que em fevereiro de 2019, ao dar uma carona para a irmã afetiva Tayane Dias e para Lucas até a igreja, o jovem teria dito repentinamente que os irmãos não sabiam nada sobre o que de fato acontecia naquela família. Em seguida, ainda no veículo, Lucas deixou escapar que em janeiro havia recebido uma proposta de R$ 10.000 para matar o pastor quando ele saísse de uma concessionária. Num misto de espanto e incredulidade, Daniel quis saber quem era o autor da proposta e se Lucas poderia provar o que dizia. Lucas respondeu que havia recebido a mensagem de Magde via WhatsApp e que, preocupado, mostrara à mãe que o jovem lhe escrevera. A pastora então deletou a mensagem dizendo ser perigoso para ele guardar aquele tipo de diálogo no celular por estar envolvido com o tráfico de drogas. Em seu depoimento na delegacia. Gente, chocada, chocada. É uma família de terror isso aqui, cara. É um não vale nada, outro vale menos ainda. Olha, eu já tenho mais da metade do livro. Vamos, que eu vou acabar. E, bom, no dia que ele morreu, estive indo até Copacabana. Copacabana é bem distante, onde eu moro, por sinal, vocês sabem. Mas é bem distante do local onde eles moravam, que era Niterói, é outro município. E falou que ela comentou sobre isso no programa Conversa com Bial. Deixa eu tirar um pouquinho aqui da luz que eu uso de leitura. Comentou sobre isso no programa Conversa com Bial. Sobre eles vieram para Copacabana. Diz ela que eles foram até a beira do mar e depois transaram numa rua. Gente, Copacabana, é impossível você fazer isso, só se foi dentro do carro. E mesmo assim é bem perigoso, né? É um bairro movimentado, mas é um bairro violento. Violenta na medida de turismo, né? Então, assim, acho bem complicado eles terem conseguido fazer isso. Ela tinha um rosto conhecido, uma mulher que era pastora, também acho bizarro, né, ter feito isso. Mas, enfim, o cara morreu de cueca, gente. E vários tiros foram nas partes baixas dele, o que levou a crer que era um crime passional. Mas um dos filhos já tinha pesquisado sobre compra de armas. E assim, tem filho biológico, filho adotado, filho afetivo, filho não sei o que lá, enfim, são 55 pessoas, então é muita gente. É muita gente pra gente entender. Eu sei que tem dedo podre, né, da bonita aqui, que tem nome de flor, mas na verdade devia se chamar, sei lá o que, espinho, né, porque a mulher é podre. E, enfim, muito, muito bizarro isso, cara, muito, muito bizarro. Bem, a leitura, tô uma máquina, né, lendo livro, mas é isso, era meu ritmo. Antes eu só paro, na verdade, um pouco quando eu tô escrevendo livro, que eu não tô fazendo no momento. Eu deveria estar escrevendo um conto que tava na minha cabeça, mas eu não tô conseguindo. E enquanto eu vejo filmes, novelas turcas, vou ao cinema daqui a pouco, na verdade. Vou me preparar, inclusive, agora. Vou desligar aqui, vou lá pro cinema com o marido, com meus pais. O cinema de hoje foi no domingo. Eu vou editar rapidinho esse vlog pra vocês, porque olha que quantas marcações. E, cara, essa história é muito bizarra, né, de diversos pontos, assim. A gente sabe que a gente tem uma questão social muito, muito grande, muito triste, né, aqui no Rio de Janeiro. Enfim, mas eu vou falar do Rio porque é a cidade dela. E a minha também, conhecimento de causa, onde falta o poder público, né? E onde falta o poder público, as pessoas não têm estudo, as pessoas acabam não tendo entendimento muito das coisas, o que também leva as pessoas, com a sua ignorância, a crerem, né, em falsos profetas, né, enfim, em seguirem pessoas que são mais persuasivas, né, que tem ali um poder muito grande de liderança e acabam dando pouco que tem, na verdade, porque eles não têm muita coisa, mas eles acabam cedendo esse valor que era exatamente o que dava para a igreja fundada então por essa senhora, por essa Flor de Lis. Na verdade, uma assassina cruel, uma mulher que, em nome da religião, achou que era feio se separar do marido, que isso seria um escândalo, mas envolveu os filhos dela, tanto os biológicos, quanto os adotivos reais, quanto os de criação, porque ela não tinha, na verdade, a adoção legal de todos eles, né, dessa mãe de 55 filhos. Inclusive, ela teria casado com um desses filhos, né, o que é bem bizarro por si só. É uma coisa que não foi levantada quando ela foi em Planeta Xuxa, quando ela foi em outros negócios. Eu acho que é uma questão muito... Eu sempre me chocou muito o de Allen ter casado com a filha adotiva da esposa. Ah, mas não era filha dele, era só da esposa. Mas dane-se, era filha, né? Tava ali, era sua enteada. Essa aqui, ela tinha adotado esse cara. Ele chegou a namorar a filha dela. Eles tinham uma diferença absurda de idade. Não digo absurda de idade, dois maiores de idade. Absurda de idade. Ele menor e ela maior. Ele já tinha envolvimento na casa como menor de idade, com essa mulher sendo
Ali, eu não tô botando ele de santo, não, gente. Eu também não acho que valia muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, né, ela que matou, ela que envolveu todos os filhos. Ela estava dando arsênico, é esse o nome do veneno? Eu nem sei o nome, gente, aqui, ó. Acho que nem sei o nome, mas eu fiz tanta marcação aqui, mas depois acabo não achando exatamente. Enfim, eles estavam dando um veneno que ia matando o cara aos poucos, mas acharam que ele ia morrer antes, não morreu, e ela fez a cabeça dos filhos, essa que é a verdade, pra matar esse homem. Ao mesmo tempo, há uma história por trás de que ele abusava não, na verdade, né? Assediava, né? Ele não chegou a encostar nas meninas, mas em alguma dessas moças ele flertava com elas, ele via ali por um lado, né? Mas isso não ficou provado e também acredita-se por uma parte que ela esteja inventando isso junto com a advogada de defesa dela para que se prove que uma mãe faz tudo por um filho, para continuar com essa história de que ela é uma mãezona. Na verdade, ela é uma mulher que faziam bem de certa maneira para essas pessoas, mas né, não existe almoço grátis, né? E mesmo o amor de mãe ali era um amor com interesse. Ela manipulava esses filhos e filhas para fazer da forma que ela achava que era o certo. Essa paixão toda por esse homem também não me pareceu ser uma questão. A princípio, quando teve essa morte, eu imaginei, ele está contra a mulher e ela vai trair, ela vai descobrir que ele está traindo e matou. Eu nem acho que seja tanto isso hoje, lendo o livro, pelo menos. Eu acho que foi mais uma questão de não querer perder nenhum valor e ele controlava muito dinheiro. Ele era a parte financeira da relação. Então, para ela, isso era muito dolorido porque ela seria famosa, ela que era mãe, né? Ele era só aquela figura decorativa para fazer para as pessoas da religião deles, que era extremamente machista, de que tinha uma figura masculina forte ali por trás, mas ela era a grande mandante, cabeça da história. Enfim, salário de mais de 30 mil, mais cento e poucos mil só de cargo comissionado. Eles foram perdendo tudo isso, né, gente? A partir do momento que ela perdeu o cargo, que foram presos, 11 pessoas da família foram acusadas, muitas estão presas. Eles perderam tudo que eles tinham. Então, assim, acho que eles só tem a casa e alguns carros hoje em dia. Não tem como ela se manter. Ela dentro da cadeia, ela vende creme. Então, parece que vai ser agora em dezembro, né? Previsto para acontecer no dia 6 de junho de 2022, o julgamento de Flor de Lis, Simone, Marzi, Rayane, que é a neta dela, e André, foi adiado novamente. Dessa vez, para o dia 12 de dezembro, por conta do argumento dos advogados de defesa dos réus de que laudos e documentos não haviam sido anexados ao processo. Os jurados sorteados julgarão se Flor de Lis mandou ou não matar o marido, o pastor Anderson do Carmo. Eu acho que não tem a menor dúvida de que essa mulher mandou matar esse cara. E por um motivo torpe, realmente, que foi não dividir os bens. Incomodava esses filhos. Porque tem uma garota que trabalhava e ganhava mil e pouco. E ali, todo mundo que trabalhava dentro da casa, filho biológico ou não, tinha que contribuir com alguma coisa. Nem que fosse uma besteira para eles, que era tipo bujão de gás. Ela tinha uma raiva dele danada por causa desse bujão que ela tinha que contribuir, que ela achava um absurdo, porque ele gastava muito. Isso é o tipo de coisa que eu já acho que, olha como é difícil você lidar com diversas pessoas de diferentes criações, né? Eles não criaram aquelas pessoas, então elas têm índoles diferentes. Muitos roubavam eles dentro da casa. Então, você botar 55 estranhos dentro da sua casa, ou tudo bem, né? 10 eram da família mesmo, mas enfim, é muito complicado, porque essa história já desse horror dessa garota já não me convence, porque um pai, ele gasta com o que ele quer, né? Ele quer ganhar o dinheiro e tudo. Se você trabalha e vive dentro daquela casa, você foi criada, você teve, você pode contribuir com alguma coisa assim. Mas ela achava que não. Inclusive roubava. Ganhava algumas coisas muito caras, né? Mas enfim, acabava roubando, muita gente roubava. E a Flor de Lis utilizou dessa raiva que eles tinham do pai ser muito dominador no sentido do dinheiro, de controlar o dinheiro para os filhos, mas gastar muito com si mesmo, né? Ele era extremamente vaidoso, tinha ternos Hugo Boss, relógios de marca. Ela usava isso. Então, uma mulher extremamente fria, uma mulher que utilizou sabe? Porque veio de baixo, ela veio da favela, não sei o que. Gente, tá, mas ela não vale nada. Não é porque veio da comunidade que ela é assim, ela não vale nada. Ela utilizou as pessoas o tempo inteiro. Mas ela fez bondade para uma pessoa. Você acabou fazendo para algumas, mas acabou envolvendo esses filhos que ela gostava tanto num crime. Mãe de verdade não faz isso. Mãe de verdade, que eu digo, é uma mãe decente, tá? Não é mãe de verdade se pariu, deixou de parir, tá? Não jamais diria isso.
Gente, o livro é maravilhoso, a nota é excelente e eu tô aqui ainda pensando sobre essa história. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vloguinho, esquece de deixar o seu like, de comentar aqui embaixo. Vou agradecer a Intrínseca pela oportunidade de ter lido esse livro, esse vlog deve ter ficado imenso, mas não esquece então, se você comprar, de utilizar os meus links que estão aqui na caixa de descrição para qualquer livro, para qualquer conteúdo, qualquer coisa que você comprar na Amazon, você ajuda demais o canal. Um beijo grande, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Esse livro vai ser 5 estrelas com certeza. Tchau, tchau.